Mateus 28, do versículo 16 até o versículo 20. A palavra de Deus diz assim: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra foi-me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti e nós clamamos agora que o Senhor abra o nosso entendimento, que Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente e coração para entendermos o que o Senhor quer para as nossas vidas. Coloca os Teus anjos aqui e nos proteja do ataque de Satanás. Que toda a nossa mente, nossa memória, nossa atenção esteja na Tua Palavra e que o Senhor possa realmente intervir nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Sentados. Na caminhada de Jesus com os discípulos, e na verdade de todo o Antigo Testamento, há sempre um deslumbre, há sempre uma experiência que as pessoas ficam grandemente admiradas, e normalmente em cima de montes. Quando nós olhamos lá para trás no Antigo Testamento, a lei foi dada no Sinai, um monte, uma montanha, né? Nós vemos Abraão subindo no Monte Moriá para entregar o seu filho Isaque. Nós vemos vários momentos no Antigo Testamento, Jesus também, no Antigo Testamento, os profetas indo para cima do monte, e no Novo Testamento, Jesus pregando um sermão do monte, Jesus indo para um monte e tendo a transfiguração, onde é apresentado para nós que tanto a lei quanto os profetas se dobram diante de Cristo Jesus, né? Quando aparece Moisés e Elias diante de Cristo Jesus. E mais uma vez agora o Senhor Jesus encontra com os discípulos em cima do monte, mas agora no ápice da história, no clímax, no momento mais importante da história, na ressurreição de Cristo Jesus. Cristo já morreu, já ressuscitou, e os discípulos agora encontram pela primeira vez Cristo Jesus. E quando eles encontram, o versículo 16 e 17 diz para nós que quando eles viram, o adoraram, no 17. Mas alguns deles duvidam. Eles duvidam de quê? Eles duvidam que é Jesus? Não pode ser, Jesus está na frente deles. Eles andaram 3 anos com Jesus. O que é que eles duvidam? Eles duvidam das coisas que Jesus pregou? Ninguém na história jamais fez o que Jesus fez. Por isso eles não entendiam quando Jesus dizia que ele seria morto e ao terceiro dia ele ressuscitaria, porque era loucura para todas as pessoas falarem ou ouvirem falar de ressurreição. Em nenhuma religião no mundo, em nenhuma filosofia, em nenhum momento da história, ninguém jamais cogitou ser possível ressuscitar. Só Jesus disse que a ressurreição é possível e que ele iria ressuscitar. Então agora ele cumpre o que ele disse que ele ia fazer. Então nenhum Deus, nenhuma religião jamais disse isso. Jesus disse e fez. Então tudo que Jesus disse, eles provavelmente estão entendendo que é verdade, e que ele não é agora só um profeta, um grande mestre, ele é agora o Senhor Deus. Então na mente deles está claro que tudo que Jesus fez e falou se cumpriu, e vai se cumprir ainda mais. Mas então o que é que eles estão duvidando? Parece que o texto está indicando para nós que eles não estão duvidando de Cristo, ou das palavras de Cristo. Parece que o que eles estão duvidando agora é como é que nós vamos nos relacionar com isso? Qual é a nossa reação agora? O que nós vamos fazer na sequência? Na segunda-feira, amanhã, o que é que nós temos que fazer com esse barulho que a gente acabou de ter? Quer dizer, andar com um grande mestre, que era Jesus para eles,
está ótimo. Todos nós podemos aprender a andar com um grande mestre, andar com um grande líder. Todos nós podemos nos submeter a isso e aprender a andar com uma pessoa famosa. Eu não sei se vocês já chegaram perto o suficiente de alguém famoso, ou sentaram para almoçar ou jantar, ou tomaram um cafezinho com alguém famoso. Eu já tive essa experiência algumas vezes, não muitas, mas para mim foi emocionante. Você fica sem saber o que dizer, você fica sem saber exatamente como se comportar na frente da pessoa que está ali diante de você. Então agora eles estão não na frente de uma pessoa famosa, não na frente de um grande líder, eles não estão na frente de um grande mestre, eles estão na frente do Deus Todo-Poderoso, do maior e supremo líder do universo, do Criador das galáxias. Como se relacionar com essa informação? O que agora eles têm que fazer? Veja, essa na verdade é a grande dúvida daquelas pessoas que encontram a Cristo e vão caminhando no conhecimento de Deus. À medida que a gente conhece mais a Deus, a gente não se torna mais confiante em nós mesmos. Ao contrário, nós nos tornamos mais e mais dependentes de Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente percebe que a gente é pequeno, que a gente entendeu muito pouco, que a gente não mudou o suficiente. Quando mais a gente conhece a Deus, mais se instala dentro dos nossos corações uma certeza de que nós sabemos muito pouco, que Ele tem que andar com a gente. Então a dúvida deles parece apontar nessa direção. E veja só, quando nós temos uma dúvida como essa, uma incerteza como essa, nós temos algumas realidades que vão se construindo na gente. Um conhecimento que não é concreto, que não é verdadeiro, verdadeiramente concretizado dentro das nossas mentes, gera em nós uma fé inadequada. Então um conhecimento incerto gera em nós uma fé inadequada, e um conhecimento incerto e uma fé inadequada gera na gente um comportamento, uma atitude confusa. Veja, se eu não conheço claramente o que Deus está dizendo para mim, o que Ele está fazendo na história, isso gera em mim uma reação confusa, complicada. Eu não sei exatamente o que é o que eu tenho que acreditar, o que é o que eu tenho que fazer. Então, o conhecimento incerto gera uma fé em nós inadequada, que gera em nós um comportamento confuso, esquisito. Veja, Deus nos chamou para sermos diferentes, mas alguns de nós, crentes, têm escolhido ser esquisitos. Não é a mesma coisa. Deus nos chamou para sermos diferentes, santos. Alguns de nós, por não entenderem a fé, decidiram ser esquisitos. Não é isso que Deus quer para nós, não necessariamente. Então, quando nós olhamos para esse texto, o texto está esclarecendo para os discípulos, colocando pingo nos is, mostrando para os discípulos um mapa de como eles têm que interpretar tudo que Jesus falou até aquele momento. Eles vão ter que revisitar, eles vão ter que estudar, eles vão ter que depender da ação do Espírito, eles vão ter que estudar o Antigo Testamento, que é a Bíblia deles, eles vão ter que caminhar uma longa caminhada numa mesma direção, sob a influência do Espírito, para que eles possam então amadurecer. Mas Jesus, nesses dois próximos versículos, esclarecem para eles algumas coisas que ajudam eles na caminhada deles. A primeira coisa que Jesus esclarece para eles, que Ele já mostrou por 3 anos, e que quando nós olhamos no Antigo Testamento está claro e evidente, mas Ele esclarece para eles, primeiro, uma primeira coisa, que a autoridade de Cristo Jesus gera obediência, ou tem que gerar obediência neles. Veja, quando nós olhamos as palavras de Cristo, uma das coisas que eram faladas sobre Cristo é que Ele pregava como ninguém, ou Ele ensinava como ninguém, porque Ele ensinava com autoridade. É essa frase que nós lemos nos Evangelhos o tempo todo. Cristo não fala como qualquer outro. Quando Ele fala, todo mundo sabe que ali existe um peso, ali existe uma sensação de que não existe ninguém que consegue desmentir o que Ele está dizendo. Ali existe uma convicção de que o que Ele falou é verdadeiro e é desse jeito. Veja, autoridade para nós é um tema que a gente não gosta muito hoje, na nossa geração, nessa sociedade. Quando alguém fala que
nós precisamos obedecer às autoridades, normalmente essa pessoa é tida como um chato na sociedade. Ninguém gosta de falar de autoridade, mas a autoridade que nós estamos falando aqui é a autoridade que se impõe pela realidade. Quando a realidade se mostra para nós de forma muito evidente, ela traz uma autoridade. Por exemplo, a lei da gravidade. Quer dizer, eu posso não acreditar em autoridade, não gosto de leis, mas se eu pular de um prédio de 20 andares, eu vou ter que obedecer, querendo ou não, a lei da gravidade. Ou seja, eu vou esborrachar no chão e vou morrer. Quer dizer, a realidade da gravidade força a gente a entender que existe uma lei que eu não tenho como desobedecê-la, a lei da gravidade. Aqui é a mesma coisa. A autoridade de Cristo é baseada não em teoria, não em religião, não em ensinamentos subjetivos, mas no fato concreto que Ele morreu, foi enterrado, ressuscitou e está na frente deles. Existe um livro chamado, acho que é uma causa pela fé, um caso pela fé, agora me fugiu o nome do livro, e virou filme. E ele conta a história de um jornalista, a história verdadeira, de um jornalista que vê a sua esposa se convertendo e ele ateu, e ele vai então procurar fazer uma pesquisa para comprovar que Cristo não ressuscitou, porque um dos especialistas que ele conversou disse que se Cristo não ressuscitou, então o cristianismo é uma farsa, o cristianismo é uma mentira. Ele está certinho, esse especialista citou praticamente o que Paulo falou: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então esse jornalista vai procurar, isso na década de 70 e 80, provas na história de que Cristo não poderia ter ressuscitado. E ele não consegue achar provas de que Cristo não ressuscitou. Ao contrário, ele acha provas concretas de que não tem como a gente desmentir a ressurreição de Cristo. Então não é uma opção religiosa, não é uma opinião que a gente joga para o público para eles decidirem. É um fato concreto na história. Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, então tudo mais que Ele disse para trás é verdade. A autoridade de Cristo tem que gerar então em nós obediência. E qual que é a obediência central que é colocado por Cristo Jesus como resumo do que Ele ensinou para os discípulos? A obediência central é: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí Ele fala no 19: vão e façam discípulos. Quer dizer, qual que é a obediência central que, por causa da autoridade de Cristo, que Ele ressuscitou e Ele é Deus, qual que é agora a obediência central que Ele pede de nós? Que nós façamos a mesma coisa que Ele fez. João capítulo 17, João coloca para nós a palavra de Cristo, o jeito como Cristo fala lá em João, que é a mesma coisa aqui, mas João tem um jeito específico de dizer essa palavra. João capítulo 17, Jesus está orando, conversando com o Pai sobre eu e você, sobre todos que viriam para a fé, e Ele diz no versículo 19: assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio. Qual que é a característica essencial da obediência que Deus nos chama a fazer? Obedecemos a Cristo sendo iguais a Ele. Se Ele fez como tarefa primeira discipular pessoas, então essa é a nossa tarefa primeira. Então, quando eu estava na China como missionário, a ação principal que a gente entendeu a partir dessa ação, desse texto, a partir da palavra de Deus, não é fazer projetos sociais, projetos esportivos, usar estratégias, sejam quais forem, por mais úteis que elas forem. Qual que é a estratégia principal que eu tenho que aplicar em missões? É a mesma da igreja local. A gente estava falando agora sobre isso. Qual que é a diferença entre a igreja aqui em Palmeiras, em Beijing, na China, e em Nova York, nos Estados Unidos? Não existe diferença. A nossa tarefa é sempre uma e a mesma: fazer discípulo de Cristo Jesus. Nós sentamos um a um, expomos o Evangelho, a pessoa aceita o Evangelho, nós caminhamos 2, 3 anos com a pessoa da mesma forma que Cristo Jesus fez.
Às vezes nós fazemos isso em grupo, em pequenos grupos. A igreja local é um instrumento de discipulado também. Nós podemos utilizar cursos, a escola bíblica é um desses ambientes. Mas veja, o central na nossa ação é discipular pessoas para que elas se tornem a imagem de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos a autoridade de Cristo Jesus, não basta vir no culto, não basta nós termos a nossa devocional sozinho, não basta nós decorarmos a palavra de Deus, embora todas essas coisas não só são úteis, mas elas são essenciais à nossa fé. Nós temos que imitar a Cristo Jesus, como um sal no saleiro. Nós temos que na segunda-feira sermos jogados no mundo para salgar o mundo em volta da gente. E a gente tem sempre que se lembrar que nós somos o sal do mundo, nós não somos o mel do mundo. O mel as pessoas saboreiam, sal, põe na boca sal, né? As pessoas cospem, né? Sal não é gostoso, ele salga as coisas, e aí as coisas ficam gostosas. Mas nós não vamos ser bem aceitos no mundo, da mesma forma que Jesus não foi bem aceito no mundo. Então nossa tarefa primeira é, uma vez que Jesus tem toda a autoridade, é obedecê-lo, e a principal coisa que ele coloca é fazermos discípulos. Veja que no texto aqui, muitas vezes as pessoas pensam que o verbo autoritativo, a ordem aqui é ir. Então eu fui para a China porque essa é a obediência que eu tenho a Deus. Não necessariamente. O verbo aqui que está no imperativo, no autoritativo aqui, é o fazer. Uma vez que eu tenho ido, uma vez que eu estou na caminhada cristã, eu faço discípulos. Os discípulos, fazer discípulos é a minha obrigação. A gente poderia falar só sobre isso, passar um dia falando sobre fazer discípulos, porque há muita confusão. Alguns acham que fazer discípulos é aula, outros acham que fazer discípulos é só conversar com eles, outros acham que fazer discípulos é só encontrar no domingo na igreja. Todas essas coisas fazem parte da produção, da construção do discípulo de Cristo Jesus. Mas essa é a nossa tarefa pessoal e a nossa tarefa comunitária, fazer discípulos. Então, a autoridade de Cristo deve gerar em nós uma obediência. Segunda coisa que esse texto nos mostra, que Jesus resume aquilo que aconteceu nos 3 anos de caminhada agora aqui, que essa autoridade que gera obediência, o ambiente que ela acontece é amplo, é abrangente. Então a abrangência do reino exige de nós respostas criativas. Veja, se por um lado a autoridade gera em nós obediência, por outro lado a abrangência do reino exige de nós que a gente use o cérebro, que a gente use a criatividade, o empreendedorismo, que a gente se gaste estudando a palavra de Deus, a cultura dos homens, para poder entrar da melhor forma possível dentro da casa das pessoas, da vida das pessoas, da cultura das pessoas. Quando ele fala para nós o que é que nós temos que ensinar, ele diz da seguinte forma: façam discípulos de todas as etnias. A palavra nações aqui, ou povos, é a palavra no grego etnos, que é a nossa palavra etnias. Tem 16.500 etnias no mundo hoje. Alguns fazem a conta um pouco diferente, mas se tem tantas etnias, com tantas culturas, como que a gente pode ter uma igreja engessada, que só tem um jeito de ser, que só tem uma maneira de construir prédio, uma maneira de pregar, uma maneira de ensinar, uma maneira de viver a vida cristã na segunda-feira? Então veja, nós temos a palavra de Deus que nos traz princípios e valores, mas nós temos uma diversidade lá fora, que nós temos que ir para dentro delas, estudá-las, entendê-las e aplicar o Evangelho nelas. Quando nós chegamos à China a primeira vez, eu fui solteiro e ninguém me recebeu no aeroporto. Eu tinha ido já 2 vezes antes, e a única coisa que eu levei foram os meus filhos, né? Eu tinha mais ou menos uns 800 filhos, né? Que são os meus livros, né? Só levei isso nas malas, meus livros, e fui para casa. No dia seguinte saí na rua, e Deus me abençoou de eu não ter tido nenhum choque cultural grande, não só coisas pequenas, mas na sequência
eu comecei a visitar a casa de irmãos, eles me chamaram para estar na casa deles chineses, e comecei a pregar o Evangelho, e logo eu descobri que o problema da língua era central. Eu já sabia disso em certo nível, mas logo eu descobri que ia demorar muito até que eu conseguisse pregar o Evangelho com uma clareza necessária por causa da língua. E depois na caminhada eu fui descobrindo que não era só a língua. Eu fui percebendo que algumas coisas que eu tomava por certo, porque aqui em Goiás nós sabemos que funciona assim a vida, quando eu falava para os chineses não era assim que eles entendiam. Eles não entendiam a higiene como nós entendemos, eles não entendiam a obediência como nós entendemos, eles não entendiam a oração como nós entendemos. Eles acordavam todos os dias às 5 horas da manhã, mas teve um dia que nós percebemos o quanto nós estávamos distantes de entender a cabeça dos nossos irmãos chineses. E tinha uma moça que nós treinávamos na minha casa, e aí nesse momento eu já estava casado. Eu logo conheci a minha esposa, goianinha, do pé rachado, mas ela tinha ido lá na China e nós nos conhecemos lá. E aí eu voltei para o Brasil. Antes de eu voltar, ela vendeu tudo que ela tinha, ela era dentista. Então eu cheguei um mês depois que ela vendeu tudo, nós nos casamos e ela voltou comigo para a China. Outro dia eu conto a história completa para os irmãos. Mas nesse momento estava eu e minha esposa, e essa moça que a gente havia treinado num seminário clandestino dentro da minha casa, proibido de termos, mas nós tínhamos ele lá. Então nós tínhamos esse seminário nosso que nós treinamos, gastamos tempo, esforço, gastei toda a minha condição linguística, que era muito pequena na época. Eu não sabia bem o chinês, meu inglês era horrível, ela também não sabia bem inglês, então, mas nós nos esforçamos e treinamos ela. Agora, 2, 3 anos depois, ela aparece na minha casa numa noite, com o dente doendo, precisava de fazer canal. Minha esposa era dentista, mas nós não tínhamos consultório lá. Então minha esposa orientou ela, e ela disse: eu não tenho dinheiro para ir no dentista. Nós tiramos o dinheiro e pagamos, não era barato. Ela foi no dentista, voltou depois, na mesma noite, e dormiu lá em casa. Minha esposa cuidou dela a noite toda. Ela com a boca inchada por causa daquele dente inflamado. No outro dia acordou melhor, porque tinha tirado o dente, tinha feito canal, na verdade, não tirado o dente. No outro dia de manhã, minha esposa continuou cuidando dela, e eu lembro que no café da manhã, umas 8 horas da manhã, nós sentados na mesa, ela chorando, ela falou para a gente o seguinte: hoje eu descobri que vocês são crentes de verdade. Aí eu olhei para ela assim: como assim? Eu sou missionário do Brasil aqui, eu passei anos me preparando para estar aqui, eu cheguei aqui, criei um seminário clandestino dentro da minha casa, podendo ser preso por causa disso, ensinei vocês sem me cobrar, e agora você acha que eu sou crente? O que está acontecendo? Aí ela me explicou: porque para nós, os chineses, ricos não vão para o céu. Então para nós você não era crente. A gente sempre entendeu que rico não ia para o céu. E só para esclarecer, a gente não era rico, mas para um contexto de extrema pobreza, qualquer pessoa de classe média baixa, para eles era rico, e a gente tinha vindo de outro país. Então pela primeira vez, depois de quase 3 anos morando na China, eu entendi que o conceito da igreja chinesa acerca de quem é crente e de quem não é crente é bem diferente do nosso. É bem diferente do nosso. Então existe uma realidade abrangente, povos e nações. Mais do que isso, pessoas de todas as etnias. Nós vamos ensinar a esses discípulos a obedecerem a todas as ordens de Jesus, todos os mandamentos. E uma vez que Jesus é a palavra de Deus, é o Logos, lá de João capítulo 1, então ele está se referindo a todo o Antigo Testamento. Ele está se referindo ao Pentateuco, aos livros históricos, aos livros poéticos, aos profetas. Ele está se referindo a toda a palavra de Deus. Ele está se referindo a tudo que viria na sequência, que o Espírito Santo iria inspirar homens para escrever o Novo Testamento. Então nós vamos ter que ensinar às pessoas o todo da palavra de Deus, que invade não a religião, não a igreja, invade a vida toda. A gente vai ter que ensinar as pessoas não a serem crentes, não a serem batistas, não a serem religiosos. A gente vai ter que ensinar as pessoas, talvez pela primeira vez na vida delas, a serem gente. Só uma única pessoa na história foi 100% humano depois da queda de Adão, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré.
Só Ele foi 100% humano, só Ele viveu integralmente, plenamente a sua humanidade. Todos nós, à medida que pecamos, nos bestializamos, nos tornamos menos do que seres humanos. Então o que nós vamos ensinar as pessoas? Nós vamos ensinar as pessoas a serem pais, mães, nós vamos ensinar as pessoas a serem bons profissionais, nós vamos ensinar as pessoas a fazerem as suas tarefas na sociedade, entendendo que elas pertencem ao novo céu e à nova terra. Eles pertencem a outra realidade, ao paraíso, à eternidade. Nós fomos feitos para um outro mundo. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 9, o sábio diz que Deus colocou a eternidade no coração humano. Se uma vez que nós temos a eternidade no nosso coração, esse desejo, esse senso de que nós não pertencemos aqui, isso é mais uma prova de que Deus nos fez para uma outra realidade, para o novo céu e a nova terra. Então veja, não é só que existem muitas culturas, é que a mensagem que a gente tem que pregar é muito abrangente. Então, mais do que isso, ela tem que ser pregada por todos nós. Quer dizer, ela não é só para todos os povos e abrangente, ela tem que ser pregada por todos nós. Ele fala então, vão e façam discípulos. Quem é que está ouvindo essa ordem de Jesus? Os 11 apóstolos, né? Os 12 menos Judas, então os 11 apóstolos. E será que Jesus está falando só para os 11? Quer dizer, será que os 11 estão é só eles que têm essa responsabilidade? Alguns podem dizer, não, é para eles e os pastores e missionários da igreja. Quer dizer, eles têm essa responsabilidade. Será que é isso que nós entendemos? Porque se for, o jeito que termina o texto também não se aplicaria às pessoas que não são pastores e missionários. Porque olha o jeito que termina o texto: e eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Com vocês quem? Se quem tem que ir fazer discípulos são só os discípulos, só os pastores, só os missionários, então os membros da igreja, não existe promessa para vocês que Cristo vai estar com vocês todos os dias. Mas o texto está dizendo, todos os discípulos de Cristo Jesus, de agora, de antes, do futuro, todos eles são enviados da mesma forma, com o mesmo objetivo. E aí existe uma promessa, que aonde o general da guerra, da batalha, do reino de Deus, do exército de Deus estiver, quem estiver com o general, então esse vai estar até os fins dos tempos junto com o general. Essa mensagem é repetida na palavra de Deus várias vezes. Se a gente olha Salmo 91, que as pessoas deixam aberto em casa, fala: aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Existe uma geografia espiritual, se é que a gente pode dizer assim, existe um local para onde nós vamos, que é a sombra do Onipotente, a presença de Deus, é a proximidade com Deus. Quando nós estamos próximos dele, então ele se aproxima da gente. Tiago fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, quase todos os profetas do Antigo Testamento falam sobre isso. Quando nós olhamos depois Salmo 127, o salmista diz para nós que se o Senhor não é o construtor da casa, em vão trabalham aqueles que edificam. O que ele está dizendo? Se o Senhor não está construindo algo, por que é que você quer construir esse algo? Se o Senhor não está onde você está, por que você quer ficar lá? Se o Senhor não está fazendo o que você está fazendo, por que você quer continuar fazendo? Então ele também está dizendo para nós: olhe com atenção o que é que Deus está fazendo e faça a mesma coisa. Será que essa mensagem é só para nós? João capítulo 5, Jesus conta como que é a experiência de vida dele e a experiência, portanto, também ministerial dele. João 5,19. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o filho também faz. Então, a autoridade de Deus, de Cristo, tem que gerar obediência em nós, e essa obediência principalmente nós fazemos fazendo discípulos. Essa obediência também tem a ver com lidar com a abrangência do reino.
são todos os discípulos indo para todas as nações, ensinando todas as coisas, e todos os dias Jesus está com a gente. E aí vem o terceiro princípio que eu queria terminar assim falando para os irmãos, que a graça de Deus apresentada nesse texto significa que nós podemos encontrar Cristo no caminho. A graça de Cristo garante a caminhada com o Mestre. Veja, ao mesmo tempo que Jesus tem autoridade sobre nós, que gera obediência, ao mesmo tempo que a nossa tarefa é grande demais, ela não tem a ver só com mandar missionários, ela tem a ver com as nossas profissões, com o nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, a gente tem uma garantia de que a graça de Deus diz que Jesus vai caminhar com a gente até o fim dos tempos. Nós olhamos esse texto, nós precisamos entender que a caminhada dos discípulos foi marcada por esse fato de que eles entenderam que Cristo estava com eles. Vocês estão estudando o livro de Atos agora. Atos, a partir da vinda do Espírito Santo na vida deles, eles começam a experimentar cada vez mais essa realidade, que não importa o que venha a acontecer nas nossas vidas. Olha como Pedro e João respondem em Atos capítulo 4, versículo 19: os senhores acreditam que Deus quer que obedecemos a vocês e não a Ele, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois, no capítulo 5, versículo 32, somos testemunhas dessas coisas, e assim também é o Espírito Santo. E no 29 eles disseram: devemos obedecer a Deus antes que qualquer autoridade humana. No Antigo Testamento, a gente viu isso acontecendo uma vez ou outra. Sadraque, Mesaque e Abidnego olham para o imperador, para o rei que estava na frente dele e falam: nós sabemos que Deus pode nos libertar da fornalha, mas se Ele não nos libertar, saiba que mesmo assim nós estamos dispostos a entregar a nossa vida. Por quê? Porque eles tinham conhecimento da graça de Deus, que Ele não ia deixar eles sozinhos. E no caso deles, o Senhor Jesus aparece com eles dentro da fornalha, ou um anjo. Alguns acham que é Jesus, alguns acham que é um anjo. O fato é que Deus os livra da fornalha. Nós olhamos isso também na cova dos leões, nós olhamos isso também na substituição de Isaac por um carneiro, uma ovelha, no sacrifício que estava sendo oferecido lá atrás. Nós vemos vários momentos da história Deus vindo e andando com o seu povo, mas no Novo Testamento isso é prometido para todos. Agora nós temos a marca do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Quando nós olhamos Efésios capítulo 1, Paulo fala para nós: existe uma tarefa difícil de se entender as suas dimensões, que nós temos uma tarefa que influencia, impacta o todo da galáxia, da realidade. Mas ele fala nesse texto, no versículo 14: o Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará com sua propriedade. É a garantia que é colocada dentro dos nossos corações. Então, como que esse texto termina? Ele termina dizendo para nós, Mateus 28, aquilo que Cristo mostrou para os discípulos na caminhada: quando tiver tempestade, eu vou estar no barco com vocês. Quando não tiver pão, eu vou fazer multiplicar. E quando a morte chegar, eu vou estar com vocês até o fim. Então os discípulos aprendem isso. Hoje nós temos 340 milhões de cristãos sendo perseguidos por causa do cristianismo. Nunca nós vimos tantas pessoas morrendo pela fé, cerrados ao meio, queimados no fogo, crucificados hoje. Nunca na história tantas pessoas morreram por causa do cristianismo. Mas nunca nós tivemos tanta comprovação da coragem e da fé da igreja. Se você senta com os irmãos da igreja perseguida na China, na Índia, na Coreia do Norte, e você conversa com eles, a oração deles não é: Senhor, termine o nosso sofrimento, acabe com isso. A oração deles é: nos dê coragem para a gente chegar até o fim, nos dê coragem para a gente enfrentar a morte. Eu estava contando um dia desse, acho que acabou a energia, estava falando um dia desse sobre a experiência dos irmãos coreanos na Coreia do Norte. Primeira vez que eu fui à China em 2005, e nós chegamos ali e um grupo de irmãos nossos coreanos contaram a história deles. A igreja quase tinha morrido na Coreia do Norte.
A igreja quase tinha morrido na Coreia do Norte, mas os nossos irmãos contaram a história de um último grupo de crentes que haviam ali e tinha sido dizimado naquele local. Eles foram achados numa fazenda no interior, e quando eles chegaram na fazenda, os policiais colocaram as crianças numa fila e os adultos em outra fila na frente das crianças, e colocaram uma corda no pescoço de cada uma das crianças. E à medida que eles iam conversando com as crianças e com os pais, eles falavam para os pais: se vocês negarem a Cristo Jesus, nós não matamos os seus filhos. E aí os pais falavam para os filhos: meus filhos podem ficar tranquilos, porque daqui a pouquinho nós vamos estar juntos no céu. E uma criança depois da outra foi enforcada na frente dos pais. Depois, na sequência, ele mandou todos os adultos deitarem no chão e vieram com um rolo compressor e deram a oportunidade de novo para um a um depois dos nossos irmãos. Para cada um deles eles paravam e perguntavam: você quer negar a Cristo Jesus? E eles nem responderam mais. Eles começaram a cantar uma música que talvez você conheça: rude cruz se erigiu, belo dia fugiu da presença de vergonhador. Assim eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Eles foram cantando essa música e todos eles foram esmagados debaixo daquele rolo compressor, todos eles, sem negar a fé, sem demonstrar falta de coragem, mesmo com algum medo no coração. Veja, por que nós sabemos dessa história? Um dos soldados que estava ali naquele dia se converteu e estava lá dando testemunho para nós. Então, quando nós olhamos essa história se multiplicando na China, na Índia, mesmo no interior do Brasil, onde também há perseguição hoje, no meio da floresta amazônica, nós vemos esse fato de que a graça de Cristo Jesus nos garante a caminhada com o Mestre. Mesmo quando a videira não dá o seu fruto, a figueira não dá o seu fruto, nós podemos saber que o nosso Redentor vive. Então, o que é missões? Missões é o que é narrado para nós no final do texto de Mateus 28. Missões é a caminhada de Cristo Jesus por 3 anos na terra. Missões é o jeito que a igreja entendeu que ela tinha que viver na fé. O que é missões? Missões é o grande empreendimento, o maior empreendimento sendo feito nesse momento e em todos os outros momentos na história, porque missões é a ação de Deus de buscar e salvar o perdido, de resgatar as pessoas que estavam longe do propósito original que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu queria concluir dessa forma, meus queridos. Hoje, nós vamos conversar mais depois sobre missões, sobre como nós, indivíduos e igreja, podemos nos envolver com missões. Mas eu quero fazer alguns desafios para vocês. Primeiro desafio: tire toda e qualquer autoridade que você tenha na sua vida e deixe só a autoridade de Cristo Jesus. Se qualquer outra coisa estabelece autoridade para você, tire isso da sua agenda, deixa só a autoridade de Cristo Jesus. Nós trabalhamos para o Senhor. Nós podemos ter chefes, nós podemos ter pessoas que comandam o nosso trabalho, mas finalmente, no fim do dia, nós trabalhamos para Jesus, para a honra e para a glória dele. Quando nós chegamos em casa, nosso marido, nossa esposa, nosso pai, nossa mãe podem não entender a nossa fé, mas coloque a sua autoridade, a sua percepção de autoridade em Cristo Jesus. E cuide do seu pai, da sua mãe, cuide da sua esposa, do seu esposo, em obediência a Cristo Jesus. Então, quando você vem para a igreja, pode ser que não seja aquela melhor coisa que você gostaria, mas coloque como única autoridade na sua vida Cristo Jesus. Então, se comporte na igreja e pela igreja, obedecendo a Cristo Jesus. Segunda coisa que eu quero talvez estabelecer como desafio para os irmãos: pegue a sua agenda na segunda-feira e jogue fora aquelas coisas que você não consegue identificar como realidades que têm conexão com a palavra de Deus. Deus tem uma agenda para você na segunda-feira. Ele tem uma agenda para o missionário lá na China, ele tem uma agenda para o pastor aqui, ele tem uma agenda para toda a igreja dele, mas ele tem uma agenda para você na segunda-feira. Então coloque a agenda de Deus, jogue fora a sua. Então pare de colocar sonhos e planos seus e comece a buscar os sonhos e planos de Deus.
Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são abrangentes o suficiente para tirar o fôlego da gente e para dar a alegria indizível que Pedro fala no capítulo 1 de sua carta. Terceiro desafio que eu quero fazer para vocês: encontrem a Cristo Jesus no seu dia, na sua caminhada. Façam um esforço de acordar mais cedo, ou de dormir mais tarde, ou de separar um tempo no dia e de fechar os olhos sozinho, sem ninguém, de ler a palavra de Deus sozinho, sem ninguém, e de ficar na presença de Deus até que você tenha convicção que Jesus está com você, porque é garantido para nós, para todos nós, que Jesus vai estar na caminhada junto com a gente todos os dias que nós vivemos até o fim dos tempos. Então, para que viver menos do que isso? Para que viver menos ou com menos do que isso? Porque a garantia de que nós temos que o Senhor do Universo quer ser nosso amigo, quer conviver com a gente no dia a dia. Em João capítulo 15, versículo 15, Jesus fala com todas as palavras que Ele quer ser seu amigo. E Ele fala o seguinte: que vocês não são mais servos, agora vocês são amigos, porque eu abri para vocês quais são os meus planos. Eu abri e compartilhei com vocês as coisas que o Pai me diz. É isso que nós somos para Jesus. Somos a família dele, somos amigos dele, mas nem sempre é isso que o nosso coração nos diz. Então, lute com isso, para que Jesus se torne o seu melhor amigo no seu dia a dia. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora, ó Pai, e nós clamamos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a termos só a Tua autoridade em nossas vidas, que o Senhor nos ajude a termos só a Tua agenda na nossa segunda-feira, e que o Senhor nos ajude a ter a plena convicção da presença do Teu Filho em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar-nos.